aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, Pansieri. Um abraço para você também, Cirilo. Um abraço para quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia, Grande Simões, Nath Fiuza, todos os nossos ouvintes. Após esse aniversário do Cruzeiro ontem, 103 anos, vamos ainda trazer ao longo da nossa programação aqui do Rádio Esportes também imagens dessa missa em ação de graças do Cruzeiro. Nosso Rubens Júnior foi lá e plantão também no aeroporto, viu, Cirilo? Opa. A Itatiaia vai montar um estúdio agora lá no aeroporto de Confins. Fica mais fácil, né? Porque um chega na madrugada e outro chega no início da manhã. De manhã chegou o técnico Nicolás Larcamon. Daqui a pouco tem o nosso Globão também. E na madruga chegaram os auxiliares, né? O treinador adjunto Javier Berges, o auxiliar Damian Ayude, o preparador físico Juan Cruz Gutierrez Mônaco, e também quem chegou foi o empresário, né, do Larcamon, o Nicolás Larcamon, tem o empresário Roberto Capesse. Esses chegaram ontem à noite, já no fim do dia, já no início da madrugada, na capital mineira. E agora chegando também o técnico Nicolás Larcamon, e óbvio, né, eles precisam chegar antes até para montagem dos treinos, para elaborar o que vai ser feito a partir de sexta-feira, quando é a reapresentação na Toca da Raposa, e todo mundo. Eu falo, né, Cirilo? É reapresentação para alguns e apresentação para outros. Né? Os novatos é uma apresentação. Agora, para aqueles que permanecem, uma reapresentação para esse trabalho de 2024. Falando um pouco também dessa ideia do que foi o 23. Cirilo, tá na cara, né? E aí o torcedor é o termômetro do que vê dentro de campo. Às vezes o torcedor não via uma equipe muito segura dentro de campo, especialmente nos jogos em casa, né? Cruzeiro sofreu com aquela, vamos colocar, Cruzeiro itinerante, rodou, mas projetando um ano melhor, com chegada de reforços também. Essa é a ideia para o Cruzeiro, versão 2024. Eu estou falando em nome de Betfair. Cirilo? Vou chamar o Hugo Lobão em instantes para a gente falar do técnico do Cruzeiro também, que já está na área. Antes, Alexandre Simões, importante falarmos, né, sobre o Rafael Cabral, que considero continuar sendo um nome importante desse elenco do Cruzeiro para a próxima temporada. Acho uma boa notícia que ele permaneça por aqui, Alexandre. Sem dúvida, o Cirilo fez uma ótima temporada em 2022, agora em 2023 repetiu a situação, teve aqueles problemas de 2 gols de falta do Hulk, que eu acho que acabaram que o torcedor se lembra muito mais disso do que do conjunto da obra, mas o Rafael Cabral foi peça fundamental para a permanência do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. E nas 6 partidas finais, tá? Aquelas sob uma pressão absurda, já com o comando ali da comissão técnica, né, liderada pelo Paulo Autuori, ele foi fundamental. Não só com defesa. Talvez o gol mais importante do ano no Cruzeiro nasceu de uma saída de bola rápida do Rafael Cabral, encontrando o Bruno Rodrigues no meio de campo, para ele dar o passe para o Robert fazer aquele gol contra o Goiás aos 50 minutos do segundo tempo. É um goleiro de muito fundamento, isso a gente percebe, né? Às vezes a gente tem goleiros que são quase que natos, né? Que assim, não teve aquele trabalho de base tão intenso. O Rafael Cabral, a gente percebe isso, né? Os movimentos dele são perfeitos. Rafael Cabral é um goleiro que tem muita técnica. Então, o Cruzeiro está bem servido, e é só pegar os números relativos a goleiros na Série A do Campeonato Brasileiro que a gente vai ver sempre que o Rafael Cabral está no topo. Ô, Natália, como você enxerga a importância do Rafael Cabral para esse elenco do Cruzeiro já pensando em 2024? Eu acho que tecnicamente tudo isso que o Simões falou eu concordo. Eu acho que ele é um goleiro com muito fundamento, um goleiro que se mostra muito pronto para ajudar o Cruzeiro sempre quando há necessidade. Tudo bem, pode ter talvez uma dificuldade, ficou marcado por aqueles 2 gols de falta que sofreu do Hulk, mas debaixo das traves, a gente outro dia até comentava com uma pessoa aqui na redação, ele tem muito aquela saída de goleiro de futsal, né, Cirilo, fechando o ângulo do atacante. Eu acho que é uma peça fundamental para essa defesa do Cruzeiro, que terminou o Campeonato Brasileiro com uma defesa menos vazada da competição ao lado do Atlético, e acho também que o Cabral exerce uma liderança muito positiva no vestiário, no time como um todo, um cara que esteve aí, passou pelo processo de ascensão de novo à primeira divisão, depois passou pelo processo de manter o Cruzeiro na elite. Então o Rafael Cabral vem sendo uma peça importante ao longo de todos esses processos, desde que o Cruzeiro virou SAF. Ele falava aí da proposta do Santos, né?
que foi difícil negar, porque ele tem uma história muito bonita no Santos, uma história importante. Foi o goleiro mais jovem a ser campeão da Libertadores. Ô, Simões, eu acho que isso até hoje nem foi batido por outro goleiro, né? Eu acho que ele continua a ser o goleiro mais jovem a ser campeão da Libertadores. O Santos passa por um momento de muita dificuldade, queria ter um ídolo no gol de novo, e o Rafael Cabral tem muita qualidade, mas acho que foi uma decisão acertada dele, muito boa para o Cruzeiro a permanência. Deixa eu chamar o Hugo Lobão para a resenha também. A Itatiaia acompanhou e registrou as primeiras palavras, né, Pansieri, do novo técnico do Cruzeiro. Já na área, o homem chegou com 850 malas, né? Uau, mas também, impressionante, né? hein? Sem férias, estava no México. Tava a vida, 3 anos no México. Haja mala. Chegou com a esposa, chegou com a família inteira, né? Chegou pesado. E aí vem com. Tem que pegar um caminhão. Mas é legal, né? Porque, pelo jeito, mostrou muita simpatia também, né? Verdade. A gente acompanhando aí. Achei importante, né, cara? Falar. Geralmente a galera não fala muito no aeroporto. Eles não falam pra nós, jornalistas. Eles falam pra nação azul que tá esperando ouvir o treinador. É isso. Não? É isso. Tá na área o professor Emerson Pansieri. Tá na área o prof, e foi referendado ontem por Paulo Pessolano. E uma entrevista que o Pessolano pôde falar um pouquinho também, né? Desse lado do Larcamon, que vai passar muita energia, muita vibração ali para a equipe, e é um treinador técnico, é um treinador tático, é um treinador que gosta de um time para frente. Agora tem esse trabalho a partir de sexta-feira na Toca da Raposa, e a gente continua naquela, ô Cirilo, esperando o Lucas Homero e esperando também a situação do Dineno, porque esses dois atletas, diferentemente de Everton Ribeiro, que vai ser uma espécie de embaixador do City quando acabar o contrato dele enquanto atleta, e tá para fechar com o tricolor baiano, esse anúncio deve ser feito. E o Fernando, que tem uma possibilidade de ir para o Internacional, esses outros dois já são situações mais certas, mais concretas, mais encaminhadas para o Cruzeiro contratar. E aí, uma informação para fechar esse primeiro tempo, daqui a pouco eu volto com mais, do Marlon. O Marlon realmente recebeu uma proposta de 8 milhões de reais. Nós dissemos aqui na Itatiaia semana passada que isso iria acontecer. E aconteceu. O Cruzeiro falou assim: obrigado, Internacional, mas eu não vou dispor do meu atleta. Foi isso que rolou, né? E agora, a tendência de movimentação e de mercado é que uma proposta seja feita do Grêmio. Será que o Cruzeiro achou o valor baixo ou entendeu a importância que tem o Marlon pro time? Acredito que as duas coisas. Tá. Porque achou baixa e achou também que talvez pode ser hora até de fazer já uma conversa com o Marlon, porque ele no meio do ano pode assinar um pré-contrato. Contrato até o fim do ano. E aí ter Marlon e Kaique pré-olímpico, Kaique pode ir para Paris, enfim. Tem uma situação aberta para o ano do garoto. E ter um jogador também para fazer aí essa lateral esquerda forte do Cruzeiro com Marlon e Kaique. O calendário brasileiro é tão louco, né, que você fala assim, vamos liberar o Marlon então, porque o Kaique é um cara bom, tem que jogar, tem que ter minutos. Daqui a pouco o Cruzeiro consegue colocar ele na vitrine e fazer uma venda. Aí o Kaique fica indisponível 3, 4 meses da temporada. Exatamente. Como é que você faz um negócio desse? Pois é, então o Cruzeiro trabalhando para segurar esses atletas e também para anunciar reforços. Eu falei em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. São 18 milhões de apostadores no mundo. Termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos. Daqui a pouco, Cirilo, vamos falar também da missa. Teve lá um que lá, para mim, é o maior de todos. Daqui a pouquinho vamos falar disso, então. Começa com o Disseu e termina com o Lopes. Grande Disseu Lopes. Abraço pro Disseu Lopes. Ô Natália, sobre essa história do Marlon, cara, quando eu vejo um calendário, o Kaique não vai fazer pré-temporada, né? Vai estar aí com a seleção pré-olímpica. Pré-olímpico. Aí, suponhamos que ele seja convocado para os Jogos de Paris. O cara perde pelo menos 3 meses da temporada, 2, 3 meses da temporada. É difícil fazer conta pensando que o cara vai jogar, sendo que pode ser que você não tenha ele aí, né? Pois é, e é complicado desfazer do Marlon também, porque hoje a gente olha o time do Cruzeiro e talvez uma das poucas posições em que você tem um bom titular e um bom reserva é a lateral esquerda, né? E aí você desfaz, você quebra o seu planejamento, você anda algumas casas para trás, porque você vai ter que buscar reposição. Porque, como você disse, o Kaique é um garoto de muito talento, de muito potencial. Acho que ainda pode ajudar o Cruzeiro muito. É interessante para o clube ter o Kaique na vitrine, ter o Kaique em atividade. Mas o Kaique, muito provavelmente, vai estar servindo a seleção brasileira. Se a gente pega as Olimpíadas no meio do ano, uma hora que a temporada começa a caminhar para um momento decisivo, né? E aí o Cruzeiro teria que fazer mais investimento para buscar lateral esquerdo, que não
não é uma posição fácil. Então eu acho que o Cruzeiro tem que trabalhar para manter o Marlon, para ter o Kaique como um reserva e quando puder utilizá-lo, utilizar, dar também minutagem ao garoto. O campeonato estadual, se ainda, quando ele voltar do pré-olímpico, estiver rolando, eu acho que é uma boa oportunidade, mas eu não acho que seja bom para o Cruzeiro se desfazer do Marlon, não. Lembrando que o Kaique foi convocado recentemente para esse torneio pré-olímpico, realizado entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro.